Queridos, assim como foi falado já, né, a gente está nessa série referente ao livro do pastor Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. E confesso que quando eu recebi o convite do pastor Diego para estar ministrando no dia de hoje, eu até tinha uma palavra e parecia muito distante, né? Eu não sabia que ia ter essa série de mensagens, mas aí quando o pastor me convidou a compartilhar, eu fui para a presença de Deus, Deus falou assim, nada daquilo que eu tinha colocado no teu coração está desperdiçado. É com base naquela palavra, com base na experiência que você vai falar a respeito desse tema, até que nada mais importe. Mas, querido, antes da gente entrar no conteúdo, eu quero só fazer uma leitura com vocês, para recapitular um pouquinho daquilo que o pastor Diego já tinha falado no último culto. E está lá em Filipenses 3, eu quero convidar você que trouxe sua Bíblia, você que trouxe seu smartphone. Eu nem tinha colocado aqui no PowerPoint, porque eu queria convidar você mesmo a manusear mais a Bíblia, tá? Foi intencional. Eu até falei para a Thay agora, falei, Thay, eu não coloquei, mas deixa eu convidar a galera aí a manusear a Bíblia, então quero convidar você a abrir sua Bíblia em Filipenses 3, no verso 7. Ok? Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos lá. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Lá no verso 12 nos diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Queridos, quem tem convicção dessa palavra hoje? Diga amém. Amém. Queridos, eu vou falar mais uma vez algo que eu tenho falado com frequência. A gente tem vivido um tempo como igreja, um ambiente profético. Hoje, desde quando eu pisei o pé aqui na igreja essa manhã, eu sinto muito forte a presença do Senhor, o Espírito Santo já está agindo na tua vida. Por meio dos louvores aqui entoados, eu falo assim, né, eu não combinei nada com o Raul, nada com a Ju, por mais que a Juliana é minha cunhada, às vezes as pessoas acham que eu dei um spoiler do que eu ia falar, não. Então, e eu e a Janaína, a gente vem falando muito sobre esses louvores que foram entoados essa manhã. Então, tudo isso a gente vê providência do céu para que seja de fato estabelecido um ambiente profético e de ressonância, amém? Então, à medida que eu for falando aqui, eu volto a falar, não estou pedindo a sua aprovação daquilo que eu vou falar. Até mesmo porque aqui eu só sou o carteiro, quem escreveu a carta é o Senhor Jesus. Então, à medida que eu falar, eu quero que você tome posse dessas verdades no seu coração. Então, glorifica o Senhor. Faça essa manhã valer a pena na sua vida. Amém? Acho que agora está comigo aqui, né, Thay? 1, 2, 3 e... Bom, enquanto a Thay coloca para a gente, eu quero convidar você, fecha seus olhos, vamos orar. Amém. Pai, obrigado. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é bom em todo tempo. Ó Pai, nós te amamos por quem o Senhor é, mas nós celebramos tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, por nós, para nós e através de nós. Pai, nessa manhã eu coloco a minha vida diante do Senhor. Pai, assim como a gente tem cantado, usa-me em qualquer lugar, tudo é para a tua glória. Ó Deus, eu só não quero atrapalhar a boa obra que o Senhor já tem feito nessas vidas. Que eu seja simplesmente um canal para poder, Pai querido, dispensar sobre a vida de cada um aqui presente aquilo que o Senhor já tratou no meu coração. Pai, sê conosco nesta manhã, nos abençoe, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, agora, acho que está comigo, né, Thay? Então, assim como a gente já falou aqui,
a gente está nessa série, né, com base nesse livro. O pastor Diego, ele teve uma direção e ele presenteou todos os líderes dessa casa com esse livro, né, até que nada mais importe. Tem outras pessoas também que já estão fazendo essa leitura. Eu ainda estou no capítulo 3, né, estou falando para vocês aqui, eu já estou achando incrível. Inclusive no sorteio aqui, quem é do meu grupo, eu estou no capítulo 7, né? Quem está no grupo 7 aqui da liderança? Do devocional, então estamos juntos. Mas queridos, o que eu quero falar para vocês nessa manhã, como às vezes nós temos nos comportado, frente àquilo que a gente tem ouvido da parte do Senhor. E agora vai. E queridos, aí eu quero ler para vocês essa frase do C.S. Lewis, que inclusive ela consta nesse livro, e nos diz assim: o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância, e se é verdadeiro, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. E eu confesso que quando eu li essa frase, isso mexeu demais comigo. Porque quando a gente começa a entender o que é prioridade, o que é importância, o que é urgência, a gente até se perde. E lendo essa frase, né, o que a gente tem constatado hoje é que muitos de nós, cristãos, a gente tem vivido dessa forma. Como se a vida com Cristo, ela de fato fosse de moderada importância. E ainda lendo o livro, né, tem uma parte onde Luciano Subirá, ele fala assim: o mal da nossa geração, assim como a gente já leu na Bíblia, a gente faz parte da geração que ela não é nem quente e nem fria. Então, lendo essa frase do C.S. Lewis, falando da moderada importância, e fazendo essa analogia daquilo que está na palavra, sobre essa geração, que não é nem quente, nem fria, a ponto de a mornidão causar vômito, eu acho que talvez muitos estão aqui nessa estação, de moderada importância. E se você hoje está, talvez, aí vivendo esse tempo de estagnação, se você está em cima do muro, eu quero convidar você, querida, a olhar para o Senhor. Por vezes, a gente tem visto pessoas se desviarem por meras distrações. Assim como o pastor Diego, ele pregou no domingo passado, e em falar nisso, o pastor Diego está nos assistindo, Deus abençoe você, a pastora Esther, as crianças, a pastora estão num tempo de férias, né? Então que Deus abençoe essas férias, que vocês voltem renovados para esse tempo. Mas ele pregando no domingo passado, ele falou justamente sobre isso, sobre aquilo que tem nos distraído. Gente, quando a gente entende as possibilidades que estão disponíveis para a gente se distrair, tudo é legítimo, boa parte, vamos dizer que 80% é legítimo. E aí eu quero perguntar para você, com o que você tem se distraído? E eu não quero que você responda para mim, eu quero que você responda para você. Eu quero que durante essa semana você ore sobre isso. E aquilo que Deus colocar no coração, no seu coração, eu quero que você anote, você ore para que você seja liberto dessa distração. E para isso, até fiz uma colocação aqui, né? Qual tem sido a intensidade da sua busca por um relacionamento crescente com Cristo? Com o que mais nos importamos é onde a gente de fato imprime energia e tempo. E sabe, quando a gente ouve falar que hoje tudo é falta de tempo, eu não faço isso porque eu não tenho tempo, eu não vou para a academia porque eu não tenho tempo, eu não estou estudando porque eu não tenho tempo, gente, eu não vou na igreja porque está corrido e não tenho tempo, eu não faço meu devocional porque na correria do dia a dia não me sobra tempo. Querido, eu quero dizer para você que tempo você tem. O que você não tem é dado prioridade para aquilo de fato que é necessário para a tua vida. Porque eu tenho plena convicção de que você dorme, por mais que você durma pouco, eu sei que você dorme, senão a gente já está cheio de zumbi aqui, né? Eu acho absurdo hoje, nos dias de hoje, as pessoas com essa fala do workaholic, porque eu só durmo 3 horas, 4 horas, porque eu não paro de trabalhar. Eu sinto muito te informar, você está fazendo errado. A gente tem que aprender que a gente precisa descansar. Deus que é Deus, criou o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou. Então eu quero convidar você, faz uso desse tempo de descanso. Por quê? Porque tudo pode nos distrair. Aí quando a gente fala, eu não tenho tempo, não, querido, tempo você tem. As 24 horas que eu tenho, cada um de vocês tem aqui também. A gente só precisa pedir: Deus, me ensina a gerir melhor o tempo.
E aí sim, nós vamos começar a ter uma vida com mais assertividade, investindo tempo e energia naquilo que de fato é necessário para o nosso crescimento e desenvolvimento como cristão, como profissional, como pai de família, como esposo, como esposa. Isso tudo tem a ver com a gente de forma íntegra. Às vezes a gente coloca a vida espiritual numa caixinha separada da vida secular, ou da vida corporativa, ou da vida familiar. Querido, quero dizer para você que nós somos seres espirituais com experiências naturais, carnais. E se nós somos espirituais, nós temos que ser e estarmos íntegros. E como que a gente faz isso? Buscando ao Senhor dia após dia. De que forma? Assim, como se nada mais importasse. E aí eu quero ler com vocês esses dois versículos aqui, ó. Efésios 5, 18, 20 nos diz: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tem gente que talvez diga assim, já vem Fabiano já aí, né, não pode beber. Gente, eu estou aqui para falar de outro aspecto, mas se você quiser saber a minha opinião sobre bebida alcoólica, você pode me chamar no direct, me chama no particular, e eu vou contar a minha experiência, e eu vou falar para você que eu não sou a favor, mas isso é um outro fórum. Mas vamos lá, Isaías 5, 11 e 12, ai dos que se levantam pela manhã, e segue a bebedice. Na outra parte do versículo 12 nos diz, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Aí você fala, mas o que isso tem a ver? Para quem já está lendo esse livro, até que nada mais importe, talvez você chegou no capítulo 2, que vai falar sobre embriaguez. Mas quando a gente vai para essa palavra embriaguez, assim como está nesses dois textos aqui, eu não quero me aprofundar no que diz respeito a essa questão da embriaguez, porque na Bíblia, o vinho, ele representa várias outras coisas, como alegria, enfim. Por isso que eu quero estimular você a ler mais a Bíblia, para você poder entender e estar na mesma página, amém? Então vamos lá. Mas aqui quando a gente lê, nesses dois textos sobre a embriaguez, a gente tem que ter o discernimento e a sabedoria, para compreender que isso diz respeito a excessos. E quando a gente começa a compreender quais são os excessos nas nossas vidas, volto a falar, por mais que são legítimos, volto a falar, aqui está nesses textos assim, ó, estes contextos dizem respeito às distrações, que a embriaguez traz pelo excesso das coisas, e a maioria delas, elas são legítimas. Para quem já começou a ler o livro, eu volto a falar sobre esse assunto, lá vai falar sobre o que pode nos embriagar. Excesso de trabalho, ativismo na igreja, a própria família, prosperidade financeira, posição, seja na igreja ou seja na empresa. Tudo isso em excesso nos embriaga a ponto da gente se distrair. E até tem umas partes no livro que fala, né, de como funciona a embriaguez. Ela faz com que a gente perca a noção de tempo, ela nos deixa mais extrovertidos, mais falantes, e assim, para quem já foi vida torta, né, assim como eu fui, não é tão bom, não é bom mesmo estar embriagado. Você perde a noção a ponto de nem saber no outro dia o que aconteceu. E quando a gente olha para isso que nós estamos lendo nesses dois textos, é isso que acontece na minha vida espiritual e na sua, quando a gente imprime energia e tempo desnecessário com coisas carnais, ou com coisas que por mais que sejam legítimas, nos roubam da presença de Deus. Eu estou vivendo uma estação onde a gente está agora para dia 17 lançar uma marca de suplementos, não estou aqui fazendo propaganda, só quero que vocês entendam que eu estou vivendo um momento onde eu estou precisando me envolver com bastante profundidade na vida corporativa, a minha área é marketing e comunicação. Para quem é dessa área sabe que a gente tem que cuidar de minúcias, talvez até tenha alguém que trabalha comigo e esteja assistindo agora, até acabei de falar para as pessoas, eu estou off porque eu estou na igreja, eu vou compartilhar uma palavra, se você quiser assistir o que eu vou falar, você cola com a gente no YouTube. Mas o que eu quero dizer com isso? Mesmo eu tendo esses desafios, eu não abro mão de ter o meu devocional, e eu não vou falar do livrinho escrito na capa devocional, como eu sempre falo, um tempo de devoção ao Senhor, um tempo de qualidade. Volto a falar, talvez você já me ouviu falar sobre isso diversas vezes, tempo de qualidade é uma mentira do diabo para a nossa geração.
Todo tempo tem que ter qualidade. Mas hoje é assim o discurso: não, você que trabalha, sei lá, 16 horas por dia, pega pelo menos a parte da tarde do sábado e tem um tempo de qualidade com a tua família. Gente, balela isso. Tempo de qualidade é todo o tempo que você está presente com a pessoa, ou que você precisa dedicar para algo para o Senhor. Tudo deve exigir qualidade, principalmente as coisas para o Senhor. À medida que a gente caminha com Cristo, a gente entende que Ele só tem compromisso quando nós temos compromisso com Ele. Você vai cada vez mais abrir mão de tempo de outras coisas banais, ou excesso de tempo em coisas desnecessárias, para se voltar para a palavra, para buscar mais o Senhor. E eu estou aqui falando para você porque eu tenho vivido e quero continuar vivendo dessa forma. Eu confesso que assim, eu por muito tempo, assim como o pastor falou, né, no domingo passado, às vezes a gente se preocupa com a performance espiritual e religiosa. E eu estava numa época também da minha vida que eu lia diversos livros, sabe, eu queria devorar, e aí um dia eu estava no supermercado e encontrei um amigo meu que é pastor também de uma outra denominação, e ele falou: cara, eu não sou formado em teologia, eu assumi a igreja do meu pai, e cara, comecei a me cobrar, e eu fui para muitos livros, muita literatura, muitos cursos, até um dia que o Espírito Santo me puxou a orelha. Aí eu falei: opa, deve ser isso para mim também. O Espírito Santo falou assim para ele: escuta, eu não quero teologia, eu não quero canudo, eu não quero nada tangível, não, eu quero teu coração. Teve um outro livro que a gente leu, e a Janaína sempre fala sobre isso, é um pregador também, bem conhecido, que ele ia pregar logo após um outro pregador de alto nível numa conferência, e ele estava preocupado, ele orando: Deus, eu preciso estar na mesma performance desse cara. Aí o Espírito Santo falou assim: você até pode ter a boa performance igual esse cara a qualquer momento, mas eu não te chamei para isso. Você quer ser um bom pregador, um bom comunicador, ou você quer ser o filho de Deus? Assim como a Cássia falou, e nós nem combinamos, mas tudo que ela falou aqui na palavra da oferta, é o que o Senhor tinha colocado no meu coração. Talvez você fale assim: ah, Fabiano, para você é fácil falar de cima, você trabalha com comunicação, talvez alguém me ache eloquente, articulado. Queridos, para mim é uma luta e um desafio estar aqui. Quem caminha comigo aqui no Ministério do Voluntariado? Aqui, ó. Quem é do voluntariado aqui? Ergue a mão. Então, vocês sabem qual é a minha realidade. O que eu gosto de fazer é arrumar essas cadeiras que vocês estão sentados. É arrumar o banheiro, trocar o lixo, arrumar o papel higiênico, o copinho. Isso é o que eu gosto de fazer. E eu estou fazendo para o reino, certo? Assim como os demais voluntários. Só que quando eu só faço isso e eu me sinto confortável, eu estou me servindo e estou achando bonito. Agora, quando a gente canta aquilo que nós ouvimos aqui, nós cantamos: usa-me em qualquer lugar. Meu Deus, né, irmã Cássia? É isso aqui, é alguém que talvez não está afim de verdade de subir aqui para dar uma palavra para vocês, mas a gente faz por obediência. E quando a gente fala de todos os textos da palavra, quando a gente ouve todas as pregações que a gente já ouviu até hoje, e vamos continuar ouvindo, tudo se resume em amor e obediência. Qual que é o primeiro mandamento? Amar o Senhor nosso Deus. O segundo, amar o próximo. O que é os mandamentos? É obedecer. Querido, então se a gente tem a compreensão que obediência e amor é o que precisa nos mover em todas as áreas, querido, a humanidade já estava a alto nível. Isso é para vocês verem que a gente perde para a gente mesmo, e às vezes a gente culpa o diabo, né? A alegria do povo, o diabo se levantou. Não tem nem cadeira mais para o diabo sentar, levantar, de tanto que ele se levanta. E beleza, né, as potestades, elas estão aí, os principados estão aí, né, ao nosso derredor, está tudo certo, batalha espiritual é real, gente. Mas mais do que o inimigo que tenta nos seduzir, é nós mesmos que caímos em pecado. Ele não pega a gente aqui, dá um mata-leão e fala: agora você vai pecar. Não, ele está lá do outro lado da rua, luzinha vermelha piscando, aí ele sabe o que você gosta, daí você fala: acho que eu vou ali ver, aí você anda um pouquinho mais perto, aí quando você vê, você caiu. Está vendo que o diabo nem é tão culpado assim da circunstância? Por quê? Enquanto a gente não aprender que nós precisamos buscar o Senhor, amar Ele, assim como a gente tem falado, de uma maneira que nada mais importe,
aí nós vamos poder falar. Resisti ao diabo, e ele fugiu de mim. Por quê? Porque na palavra a gente também ouve, no texto anterior, sujeitai-vos a Deus. O que é o sujeitar-vos a Deus? É compreender aquilo que é necessário para eu e você fazer, e a gente realizar e praticar. Na Bíblia tem um versículo que fala, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. E às vezes a gente está, obesos espirituais aqui, que a gente está cheio de palavra. Estamos se alimentando. E na hora da gente compartilhar, cadê? Eu não fui chamado para pregar. Eu não fui chamado para ser líder de ministério, eu não fui chamado para ser líder de célula. Querido, o chamado do ID é para mim e para você em qualquer circunstância. Eu já falei aqui, o ID pregar o evangelho, o ID fazer discípulo, ele é no gerúndio. Então não é quando eu chegar lá como líder de célula, como pastor da igreja, eu vou pregar. Não, enquanto eu estou indo para onde o Senhor quer me levar. Então enquanto eu vou na padaria, se eu encontrar alguém no meu caminho, eu prego, dou testemunho. Enquanto eu chego no posto para abastecer o carro, se eu estou ouvindo alguém reclamar, eu posso dar uma palavra de fé, amor e esperança. Dentro da minha casa eu posso ser o pacificador. Esse é o ID, queridos. E a gente tem se negado a cumprir aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Não, mas eu quero cargo, eu quero ministério, eu quero pau. Querido, eu passo a vez fácil. Porque não tem a ver com microfone, com plataforma, com palco, com altar. Tem a ver com coração. E Deus te deu esse coração. Talvez o que está precisando é você se afiar mais na palavra. É você dar liberdade para o Espírito Santo agir na tua vida de maneira que você fala, Senhor, eis-me aqui. Eu vou cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida como chamado e propósito. E eu vou buscar o Senhor de uma maneira que nada mais importe. Talvez para você é muito distante falar, mas como assim? Nada importa, eu jogo tudo para o alto. Não tem a ver com isso, querido. E aqui tem uma frase do David Wilkerson. O David Wilkerson é um pastor também bem renomado, bem conhecido, pelo menos da minha época, eu já tenho uns 48, então da minha época ele era bem falado. E olha essa frase dele aqui, muita gente passa a vida fazendo coisas boas e legítimas, porém o Senhor não é o primeiro para elas. Ele não é o centro de sua vida. Se ele fosse, não o colocariam de lado. Eles achariam tempo para ficar com ele. Isso é verdade ou não é, queridos? Sim ou não? E por que você não faz? E por que você não arruma esse tempo? Eu gosto muito de um exercício que o pastor Luciano Subirá ele faz quando ele vai ministrar a palavra. Ele fala, quem está feliz com Jesus? Todo mundo ergue a mão. Ele fala assim, e com quem será que Jesus está feliz? E eu vou compartilhar algo com vocês. A minha cunhada Juliana, para quem não sabe, aquela que toca a bateria aqui, ela fez uma dinâmica na célula dela no final do ano, e eu me senti na obrigação, mas eu pedi permissão. Eu falei, Ju, compartilha comigo. E eu fiz isso na minha célula. E ontem, só para você saber, um outro líder de célula pediu para mim, e eu compartilhei, tá? E nesse exercício da Juliana, que a Juliana compartilhou com a gente, era como se fosse uma retrospectiva, e a gente precisava dar nota de 0 a 10 sobre aquilo que a gente tinha feito em 2023. E lá tinha, você se alimenta bem, você faz exercício. Nesse aí eu zerei, gente, eu estou confessando o pecado aqui, mas eu já coloquei isso como, não desafio, mas como honra para mim. Eu vou mudar o meu comportamento, eu vou emagrecer, eu vou para a academia, eu vou praticar uma atividade, um exercício físico, porque se eu entendo que eu sou o templo do Espírito Santo, eu preciso me cuidar. E isso, hoje, graças a Deus, não tenho problema com outras coisas, mas isso é onde me pega, então orem por mim, mas eu vou vencer isso em nome de Jesus, amém? Conto com a oração de vocês. Mas aí, nesse material da Juliana, falava algumas coisas que pareciam simples, até mesmo, quanto de água você toma diariamente? E aí, olhando para essa reflexão, você fala, mas água, água é tão comum, gente, água. Quem é a fonte de água de vida? É o Senhor. E lá tinha outros desafios, outras perguntas que falavam assim, o quanto você ama Deus? E teve pessoas que assim, eu amo até 10, aqui vou pôr 9, 10, Mas aí outra pergunta era assim, e o que você tem feito a ponto de demonstrar para o Senhor o quanto você o ama? Teve gente que falou assim, meu Deus do céu, parece que eu não sei nem como pontuar isso. E eu estou fazendo essa explanação para vocês de algo que eu vivi, porque eu também refleti sobre isso. Será que
o muito que eu acho que eu tenho feito tem agradado o Senhor? Porque o nosso senso de justiça, ele é falido, ele é falho, né? O nosso senso de justiça é aquilo que os nossos olhos enxergam, é a maneira como é a nossa conduta. Mas quando a gente olha com um olhar espiritual, de que tudo é para a glória do Senhor, eu falo, Deus, eu estava talvez no menos 12, agora eu estou no menos 7. Então o Senhor me perdoa, me dá graça e força, ânimo, porque eu quero viver algo novo. E eu volto a falar, esse exercício que a Juliana, ela passou para a gente, foi algo tão prático, né? O Alex e a Jéssica estavam lá, fizeram também, né? O Vini e a Nathalie, tem outras pessoas da célula da Ajuda do Rodrigo que fizeram. Isso chegou a ser até libertador, e na nossa célula foi algo até que direcionou a gente a ver a nossa pontuação baixa, para que nesse ano a gente aumente essa pontuação. Então, se alguém quiser, e essa dinâmica, faz contato com a Juliana aqui, minha cunhada, e ela manda para vocês, tá bom? Porque vale a pena. E queridos, e aí eu quero falar para vocês de algumas circunstâncias, porque como o nosso tema diz respeito, né, até que nada mais importe. E eu não vou ler todos os textos, então se você quiser eu quero que você tire foto, tá? Ou senão depois quando estiver assistindo no YouTube eu quero que você reflita sobre esses textos. Eu não quero me alongar, até mesmo que já faltam alguns minutos para as 11. Mas quando a gente lê aqui em Gênesis 12:1, essa questão de Abraão, é quando o Senhor falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele foi ou não foi? Vou perguntar de novo, ele foi ou não foi? Qual foi a ação dele? Reagir ao comando do Senhor. Ele fez por obediência, ele nem sabia para onde era. Ou seja, ele fez o que o Senhor convidou ele a fazer, e ele agiu como se nada mais importasse. Ah, Senhor, mas eu tenho um gadinho aqui, mas eu tenho esse carro aqui, vou ter que mudar a placa, Deus, mas eu vou ter que ir lá para outro país, eu não tenho visto, sem desculpa, ele reagiu de uma maneira que nada mais importasse a não ser obedecer ao Senhor. Quando a gente vai para o segundo tópico aqui, Mateus 9,19, quando fala da mulher do fluxo de sangue, eu tenho convicção de que cada um de vocês aqui já ouviu pelo menos uma vez. Ergue a mão quem já ouviu alguma pregação, alguma palavra sobre essa mulher do fluxo de sangue. Está vendo? Eu estou falando com pessoas que têm conhecimento. Então eu quero que você olhe para esse conhecimento e transforme em sabedoria. Sabedoria nada mais é do que você pegar o conhecimento e aproveitar a oportunidade necessária para colocar em prática. Então, usa agora essa sabedoria que o Senhor deu para você. Se você está carente, pede ao Senhor que Ele dá deliberadamente. Isso não sou eu que estou falando, está na Bíblia. E o que é entender isso com sabedoria? Gente, essa mulher sofria 12 anos. Ela era julgada, ela era considerada quase que uma amaldiçoada. Imagina uma mulher fluindo sangue 24 horas por dia. As mulheres aqui sabem, né, mais do que os homens, né, quem tem período fértil, sabe que é um desafio, não é confortável. Imagina essa mulher, gente. Mas o que ela fez? Porque assim, ela não podia chegar perto das pessoas, ela não podia se banhar no mesmo lugar das pessoas. Ela falou, eu vou. Como diz a pastora Esther, saiu rasgando, deixa queimar. Ela falou, Jesus está ali, eu vou atrás da cura, não vou me importar se alguém vai me dar uma rasteira, vai me puxar, eu preciso tocar nesse homem. Ela rompeu a multidão, ela teve uma ação onde nada mais importava a não ser tocar nas vestes de Jesus, e o resultado você sabe, ela foi curada. Talvez, querido, você ainda não foi curado, talvez a circunstância que você está passando hoje, seja relacionamento, seja finanças, seja o mundo corporativo, seja o que for, talvez o motivo de você não ter vivido essa bênção, ou essa realização desse sonho concretizado, é porque você não fez igual a mulher do fluxo de sangue, de sair rasgando, falar, eu preciso tocar no Senhor, eu preciso chamar a atenção daquele que me criou, e falar, Senhor, eu estou aqui, eu careço do Senhor, eu reconheço que eu dependo do Senhor para tudo, mas Deus conhece o nosso coração, porque por mais que eu e você possamos algumas vezes fazer isso, apenas querendo receber, como se fosse uma barganha, Deus vai te dar, sabe por quê? Porque Ele é fiel, para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então por mais que você fale, eu vou fazer isso para mim ter de Deus em troca, Ele vai te dar,
Porque Ele é fiel para cumprir, só que Ele conhece o teu coração, querido. E o que é melhor? Você fazer assim como a Cássia falou, com amor. O que eu mais gosto é quando a Marina e o Gustavo falam assim: papai, nós temos um compromisso hoje, eu quero ficar juntinho. Mano, para mim, rapaz do céu, isso é melhor do que ter promoção, do que quando o salário cai na conta, do que um elogio. A melhor coisa para mim, Fabiano do CPF 015, é quando a Marina e o Gustavo falam: papai, quero ficar juntinho. Agora imagina o que Deus, quando olha para mim, para você, e a gente está lá, não vejo a hora de chegar, meu horário de ter um tempo de secreto, eu vou para a presença de Deus, e às vezes eu não quero nem falar, só vou ficar aqui, ó. Por quê? O Deus que te vê em secreto, te recompensará. E às vezes a gente acha que, vou fazer um malabarismo, vou fazer não sei o que para chamar a atenção de Deus. Não, querido, Deus quer o teu coração. Por mais que você pendure melancia e tente fazer a obra do Senhor para chamar a atenção do Senhor, beleza, talvez você vai até escandalizar, mas querido, talvez eu até escandalizei com o pulo aqui, né, me perdoe, mas eu quero que você entenda uma coisa: independente da tua ação exterior, Deus conhece teu coração, e aí tem graça de Deus sobre nós, quando aí sim o Senhor fala assim: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Tem coisa melhor do que isso, querido? Não tem. E no terceiro tópico, lá em Daniel 3,6, também espero que todo mundo já tenha ouvido falar sobre Sadraque, Mesaque e Abdenego, onde surgiu um decreto, onde todo mundo tinha que se prostrar diante daquela imagem. E aí, Sadraque, Mesaque e Abdenego falaram: não, eu só vou me prostrar diante do Senhor, eu me nego a isso. Aí foi lá os dedos duros, né, como que fala, os X9, né, bebê, os X9 chegaram e falaram assim: mano, e aí? Os caras não querem se dobrar, mete eles então lá numa fornalhinha, não dá nem para saber quantos graus era, mas imagina, se a galera que jogou ele lá na fornalha, já que foram queimados, imagina o calor que não estava lá dentro. Mas eles foram sem se importar com nada. Eles falaram: se Deus quiser, Deus vai cuidar de mim, Ele vai me livrar. Cara, eles foram lá, a ponto deles verem que tinha um quarto homem na fornalha. Todo mundo canta, né? Há um outro na fornalha. Canto bem até, né? Faz de conta. Mas, querido, por quê? Porque como a atitude deles foi: eu vou fazer, independente da circunstância, eu vou fazer, porque nada mais importa, porque eu estou sendo fiel, obediente, porque eu amo o Senhor, não vou me dobrar, não vou me prostrar. E o Senhor os livrou. Aí a gente vai para o próximo tópico, Daniel 6,7, é a história de Daniel na cova dos leões. Mesma coisa, querido. Um cara que tinha uma vida de oração, ele ia para a casa dele lá, no quartinho dele, orava ajoelhadinho, tinha janela, ficava à vista, todo mundo só sabia, aquele cara é de oração. Pô, esse cara está aí, está se sobressaindo, vamos ferrar a vida dele? Vamos. Ô rei, e aí, mete aí um anúncio aí de que quem, durante esse tempo aí, orar para outros deuses aí, vai ter que sofrer. Tá dito e feito. Foi lá, fez o rabisco. O que aconteceu com o Danielzinho? Foi para onde? Lá na cova do leão. Deus por acaso matou o leão? Não. Deus deixou lá os leãozinhos. Só que Ele livrou Daniel. Por quê? Qual foi a forma como Daniel agiu? Independente do que eu vou sofrer, nada mais importa a não ser obedecer e fazer a vontade de Deus. Eu não vou parar de orar. Querido, você entende que isso é para mim e para você, para os dias de hoje? Mas está corrido, eu tenho que entregar esse trabalho, eu tenho que corrigir prova, eu tenho que cuidar da casa, lavar louça, não tem tempo para orar. E aí? Prefere cair na covinha do leão? Você prefere ser obediente e falar: Deus, eu prefiro investir um tempo na tua presença e orar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, eu já compartilhei com alguns aqui, eu oro sempre de manhã, oro à noite, mas no meio do dia, por mais que às vezes na correria recebi uma pessoa ou outra lá no escritório para a gente orar e conversar, eu comecei a me estimular, tipo assim, do meu trajeto, da minha mesa até o banheiro, eu já ia orando por um motivo, na volta eu já orava por outro motivo, ia fazer um café, orava por outro motivo. O orar e sem cessar tem a ver com isso. Aonde você estiver, com certeza vai ter um motivo de oração para você. Não perca essa oportunidade. Gênesis 6, 13 a 18, diz respeito a Noé. Todo mundo aqui, né, já ouviu falar de Noé, né? Qual que é a história de Noé?
a geração ela estava se acabando. A geração perversa, parecida com as nossas no dia de hoje, com a nossa, era naquela época. Imagina, Deus fala, não, para isso aí, está tudo errado, eu vou acabar com tudo para tentar começar de novo, ver se dá certo. Aí, o que eu acho mais massa nesse texto, Deus se agradou de Noé, Deus viu graça em Noé, por isso que ele falou, Noé, faz uma arca. Gente, nunca tinha chovido, até então. Como que ele passou como velho louco, né? Construindo uma arquinha lá, um baita de um barcão, e o que você vai fazer? Vai vir um dilúvio. O que é dilúvio? Parece que vai cair chuva aí. Chuva, o que é chuva? Água caindo do céu. Imagina nos dias de hoje, você fazendo alguma coisa, sei lá, absurda, as pessoas, mas por que você está fazendo? Porque Deus mandou. Quem é que assistiu A Volta do Todo-Poderoso? Aquele filme lá com, esqueci o nome do cara lá. Não, esse é um, o 2 é o outro lá, esqueci o nome dele. Mas o que diz respeito? É o Noé de Nova York. Deus aparece para ele no filme e ele tem que construir um barcão. Por quê? Porque ia romper lá uma barreira e acabar com tudo. Quando a gente olha para aquele filme, que não é tão recente, mas é da nossa geração, você consegue entender um pouquinho o que Noé sofreu. Mas Noé agiu de que forma? Reagindo por amor, obediência, de maneira que nada mais importasse a não ser fazer a vontade de Deus. Querido, o próximo tópico lá em Mateus 14, 25 a 31, diz respeito à história de Pedro. Gente, aqui, eu vou falar de novo, né? Todo mundo já assistiu ou ainda estão assistindo The Chosen terceira temporada? Não. A gente teve mensageiros, né, no dia de Natal, foi incrível. Então, né, quem já assistiu e acompanha sabe do que se trata esse contexto. Mas quando a gente vê essa circunstância de Pedro, imagina, Pedro, os discípulos no barquinho, tempestade, Jesus vai encontrar eles de que jeito? Só caminhando no macio, na água ali, ó. Gente, isso é utopia para a gente. É utopia. Mas imagina Jesus andando por sobre as águas e o povo com medo, é um fantasma. Sou eu. Se é o Senhor mesmo, manda eu sair desse barquinho aqui, me chama que eu vou dar uma voltinha na água contigo. O que aconteceu? Então vem. O que Jesus fez? Nada importou, a não ser fazer aquilo que o Senhor falou, então vem. Ele foi lá, desceu do barquinho, eu fico tentando imaginar essa cena, eu não vi essa cena, né, no The Chosen, mas imagina, o cara sair do barquinho e começar a andar pelas águas, mas, o que aconteceu? Ele se distraiu, vento, as ondas, ele tirou os olhos, que precisavam estar fitos em Jesus, e ele começou a se afogar. E você entende que isso é eu e você no dia a dia? Não, eu estou indo na célula, e eu estou digerindo aquilo que foi ministrado na célula, eu vou no culto, estou digerindo na semana, mas aí vem uma luta, sabe, vem uma doença, vem um diagnóstico, vem uma falência, vem uma dispensa do emprego, aí você, ai meu Deus! E às vezes, tem circunstância que Deus coloca você em estações, assim como o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, para a gente ser provado e a gente aprender. Mas também tem as circunstâncias onde eu e você, a gente escolhe estar. E aí tem um preço alto para se pagar, porque tem consequência. Mas Deus é tão maravilhoso, que assim como Pedro, que estava lá distraído com a chuvinha, com o vendaval e a onda e o vento, ele falou, Senhor, socorre. O que Jesus fez? Deu a mãozinha, dá o braço para o Pai. Levantou ele. E assim sou eu e você, quando nessas circunstâncias, por mais que a gente está se distraindo, e a gente fala, Senhor, estou aqui, preciso de ajuda. Deus fala, deixa com o Pai, você não me chamou antes, eu estou aqui esperando. Mas a gente prefere chamar o Senhor na bacia das almas, né? Em vez da gente chamar o Senhor para participar no início, não, a gente, se der errado, eu chamo Deus. Gente, tem algo errado nesse contexto. 2 Crônicas 1:10 diz respeito à história de Salomão. Imagina Salomão, cara já super abastado, rico, tinha de tudo. Ele podia falar, Senhor, aumenta mais as minhas finanças, dá mais umas terrinhas aí para mim ficar mais burguês. Quando Deus apareceu para ele e falou, Salomão, o que você quer? Salomão fala, Senhor, eu quero sabedoria, para mim poder conduzir o povo do jeito certo.
Deus achou graça nisso, falou, opa, beleza, eu vou te dar sabedoria, por isso que ele é o cara mais sábio, é por isso que os coaches hoje, quando eles falam com propriedade sobre gestão, sobre finanças, sobre prosperidade e algo mais, porque eles usam o livro de Provérbios, que é o livro de sabedoria. Mas mais do que Provérbios, tem mais sabedoria na Bíblia, viu gente? Não fica só limitado no Provérbios, não. Lê a Bíblia inteira, que tem muito mais sabedoria de Deus para mim e para você. E sabe, querido, ele teve, além da sabedoria que Deus deu, ele teve muito mais riqueza. Mas, aqui tem um porém, ele se corrompeu. Porque lá em 1 Reis 11:1, diz respeito a, o Senhor já tinha falado, que não era para as pessoas se darem em casamentos com as outras mulheres estrangeiras. E Salomão, em vez de pegar uma só, tinha 1000. Você acha que deu ruim ou não? 1000 sogra, quantos cunhado, cunhada, né? Eu não posso falar nada, minha sogra está aqui, é uma benção, meus cunhados estão aqui, são benção, mas Salomão deve ter passado apuro, porque era muito, né? Mas você vê, ele se corrompeu, ele se distraiu com os prazeres da vida, a ponto de se envolver com mulheres que desagradaram o Senhor. Você vê, o cara que se moveu do jeito certo, né, de ponto, nada mais importa, a não ser eu fazer aquilo que é certo para honrar o Senhor, o cara se corrompeu. Aí a gente vai para a história de Davi, 1 Samuel 17, 26, 45, diz respeito a quando Davizinho vai lá no meio daquela bagunça que estava, né, o Golias lá querendo descer o braço em todo mundo, aí Davi chega e fala assim, escuta, o que está rolando aí? Ah, o gigantão lá disse que vai quebrar todo mundo. Eu falei, mas quem esse cara pensa que ele é assim circunciso, para vir aqui afrontar o exército de Deus? Rapaz, isso tem que ter autoridade para falar, né? Por que ele tinha essa autoridade e revestimento de poder? Porque ele tinha vida com Deus. Ele buscava o Senhor, de que forma? De que nenhuma outra coisa importasse mais do que a presença do Senhor. Querido, e ele não fez assim, bom, já fui ungido mesmo, né? Agora é hora de eu aparecer, né? Não, querido. Ele teve uma experiência de matar leão, matar urso, e o Senhor foi com ele. Falou assim, o mesmo Deus que me livrou do urso e do leão, ele vai estar comigo. Deixa o gigante vir do jeito que ele vier. E ele até fala, né? Você vem aí de espada, você vem de não sei o que, tarará, e eu venho em nome do Senhor Jesus. Você entende que autoridade e revestimento de poder é isso? Não é o pastor revestido do título, o líder revestido do título, ou senão a bagagem que ele tem de conhecimento. Não, é o nome de Jesus. Querido, é isso que faz a diferença no nosso dia a dia. Quando a gente busca todos os dias se revestir da armadura, e a gente fala, Senhor, eu consagro a minha vida ao Senhor, pode vir Golias, pode vir o bicho que for, leão, urso, o Senhor é contigo, querido. Olha, eu não vi até hoje, eu sei que não tem, na Bíblia, Deus não deixou ninguém na mão não. Principalmente aqueles que viram uma virada de chave, que está na palavra, assim como eu e você já vivemos, é quando a gente olha para o Senhor de maneira que nada mais importe. Mas, aqui tem outro porém. Lá em 2 Samuel 11, 2, tem aquela pegadinha que Satanás armou para o Davizinho e ele caiu. Quando eu falo desse assunto, eu quero trazer sempre a responsabilidade para a gente. Assim como a Cássia, ela não falou não para a pastora quando foi convidada a dar a palavra da oferta, e os demais também. Assim como eu não dei a negativa para o pastor Diego de vir aqui falar para vocês essa manhã. Mas todas as vezes que a gente fala não para algo que Deus chama você, é um risco. Na Bíblia fala que aqui, depois da primavera, era a época onde os reis estavam em campo de batalha. E o Davi, ele alongou as férias dele por conta. Passou a primavera em casa, sossegado. Aí, em vez dele voltar para a guerra, ele ficou aonde? De boa no palacinho. Agora, imagina a cena, o cara está lá de boa, no jardim. Aí vê uma mulher bonita lá e peca aqui, peca aqui. A hora que viu, já estava no lamaçal do pecado. Ele se distraiu. Para Pedro foi as ondas, o vento. Para Salomão foi as mulheres estrangeiras. Para Davi foi os olhos, o coração. Ele se vendeu. Ele cobiçou a mulher do outro. Mas o que aconteceu?
O filho dele teve problema, morreu, ficou doente, né? A gente sabe dessa história. Mas, quando a gente ouve falar que Davi é o homem segundo o coração de Deus, a gente fala assim, como um cara desse, tudo estragado, zoado, aprontou, né? Pegou a mulher do outro, matou o outro, né? Pôs o cara na linha de frente para a mulher ficar viúva, né? Ficar disponível. Como assim um homem segundo o coração de Deus, querido, de verdade? Falei para você no começo dessa palavra aqui, que Deus quer o nosso coração. Não tem a ver com aquilo só que é aparente, não. Ele se arrependeu. Toda vez que ele errava, ele se arrependia rápido. Sabe quando você leva um tropeção e você levanta rapidão para ninguém ver? É isso que você tem que fazer quando você cai, querido. Confessa para o Senhor, confessa para o teu líder, e vai haver perdão para você. E aí você vai desfrutar da graça do Senhor sobre a tua vida. Na Bíblia fala que a gente tem que confessar os nossos pecados uns aos outros para que a gente seja curado, não para a gente ser perdoado, porque a gente é perdoado quando a gente confessa para o Senhor. Assim como a mulher que foi pegar em adultério lá, na hora H, e aí Jesus está lá rabiscando, e fala, quem não tem pecado, joga a primeira pedrinha. Ninguém jogou. Por quê? Todo mundo peca. Aí, só que o que ele fala para a mulher? Vai e não peques mais. E essa é a palavra que o Senhor tem para mim e para você hoje. Quando você erra, quando você faz algo que você sabe que desagradou o Senhor, confessa para o Senhor, se arrepende verdadeiramente, recebe o perdão e vida que segue. Mas a vida que segue não é aleatória de se distrair com as finanças, a família, o hobby, o lazer. Não. Segue a vida com Jesus, querido. Aí agora eu vou entrar na palavra. Estou brincando. Eu vou ser bem breve. Mas, querido, a questão é que por vezes nos importamos mais com o que podemos receber de bênçãos do que de fato ter uma vida de santidade e desfrutar da presença de Deus. E para isso, sabe o que a gente faz? A gente ora pedindo a bênção, ao invés de falar, Deus, eu quero mais do Senhor. E eu fui assim. Para vocês que caminham comigo já de mais perto, de longa data, eu passei por um tempo de escassez. O Senhor está mudando a estação, e eu tinha dias que eu orava assim, Deus, me dá uma provisão financeira, para eu poder pagar minhas despesas, honrar meus compromissos. E eu orando, e até a provisão estava vindo, mas a estação mudou, quando o Espírito Santo de Deus falou assim, queridão, dinheiro é o que você quer para resolver o teu problema, mas o que você precisa é confiar no Deus que dá a provisão. É orar e descansar que eu vou prover. Então assim, você não precisa de dinheiro, você quer o dinheiro para resolver. O que você precisa é compreender, viver na dependência de que a minha graça te basta. Querido, foi gostoso? Não foi. Foi doído. Perguntar para japonês, até hoje a gente chora. Mas a graça tem nos bastado. Porque nós entendemos que independente da circunstância, nós tínhamos que olhar para o Senhor. O nada mais importar para a gente, sabe o que foi? Foi a gente cantar aquela música do Pardal. Pardal encontrou casa, Andorinha achou ninho, e eu encontrei os seus altares, Senhor, então eu só quero te servir. Essa conta é do Senhor. Eu quero pagar. Mas o que eu quero mesmo é obedecer. A nossa chave virou, a nossa estação virou. Quando a gente compreendeu o nosso chamado. Que independente da nossa conta estar no azul ou estar no vermelho, de estar com busca e apreensão no carro, ameaça de morte por causa das circunstâncias que eu vivia corporativamente, eu estava lá, de porta aberta da minha sala. Muitos de vocês aqui foram lá para a gente ter um tempo de oração, de palavra. Era alguém que perdeu a mãe e precisava de alguém para ir lá dar uma palavra no velório. Nunca tinha feito isso. Mas hoje, quando era cantado esse louvor, usa-me em qualquer lugar, o Senhor me fez lembrar disso. Porque é legal, é confortável a gente compartilhar na cela para a galera que a gente conhece. É incrível estar aqui e sentir o temor do Senhor, a autoridade espiritual, o revestimento de poder, para a gente falar com ousadia. É incrível. Mas, querido, você ir num velório, para dar uma palavra de conforto, é por obediência.
Por vezes, eu e a Janaína, a gente era convidado pela pastora Esther e pastor Diego para a gente vir aqui, dar qual palavra? Dízimo e oferta. Com busca e apreensão no carro. Com tudo para ser cortado. Mas eu falei, eu sei em quem eu tenho crido. E era essa mensagem que eu trazia para vocês, eu e a Janaína. Não era meter um sorriso amarelo e fazer de conta que nada estava acontecendo. Estava doendo. Mas eu continuo crendo naquele Deus que já estava me provendo e sustentando a gente. E eu não estou aqui para emocionar vocês, não. Eu quero que vocês olhem para o Senhor. Não é o que, agora vocês estão numa estação melhor. Não, querido. A gente continua sofrendo, cada vez é um desafio. Antes foi finança, outra vez foi ameaça de morte. Agora, nas vésperas do Natal, eu até pensei que eu poderia virar o ano com uma baixa. Meu pai está vivo. Glória a Deus. Nós pegamos o resultado da autópsia. Meu pai não tem mais nada de câncer. Glória a Deus por isso. Aí a gente fala assim, legal, essa conversinha tá bacana, querido. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia estar lá 2 vezes por dia, cuidando do meu pai, esvaziando a bolsinha de colostomia. Tem pessoas aqui que sabem do que eu estou falando. Aí talvez alguém vai assim, você acha que é muito para você, porque você é diretor de empresa, porque você é não sei o quê, porque você prega, porque você é líder de ministério. Gente, para mim, a mesma graça de Deus que eu recebo para vir aqui arrumar cadeira, limpar banheiro, cuidar de uma empresa, é a mesma graça que o Senhor tem me dado, prazer e alegria de esvaziar uma bolsa de colostomia do meu pai. Porque aqui eu estou usando palavras literais, mas eu quero que vocês entendam que a liderança, seja da célula, a liderança da igreja, por vezes é isso que faz o nosso meio. Quando você come um monte de comida estragada por aí, ouvindo palavras desnecessárias, e quando você passa mal, você tem que escolher um pé para passar mal. E a liderança da igreja, é a liderança da célula que vai, cuida de você, conforta, traz palavra de amor, fé e esperança. Obrigado, cunhado. E quando a gente olha para aquilo que Deus quer fazer em nós, a gente não pode se negar. Sabe por quê? Assistindo de novo, o The Chosen aqui, a 3ª temporada, tem uma cena que mexeu muito comigo, eu tive que voltar, eu tive que assistir de novo. Depois que Jesus começa a falar para as duplas aonde eles tinham que ir pregar e o que fazer e com quem ir, de repente chega o Tiaguinho para Jesus e fala, Jesus, então, eu vou atrasar a minha dupla, porque eu sou coxo e tal, o senhor podia me curar. Eu não estou falando o que está na Bíblia, eu estou contando para vocês o que está inserido no filme, nessa cena. Aí Jesus fala assim para o Tiaguinho, um testemunho de alguém que foi curado, muita gente tem, e você já viu? Mas a graça de Deus consiste em você, carecendo de cura, pregar de um Deus que cura. E querido, foi isso que eu e a Janaína a gente aprendeu nesses 4 anos. Não foi 4 dias, não foi 4 semanas, não foi 4 meses. Foram 4 anos de escassez, vivendo da provisão sobrenatural de Deus. Olha, dificilmente vocês vão me ver falando testemunho, principalmente de provisão financeira, de outros pastores, igual eu falava no passado, porque eu e a Janaína nós estamos repletos disso. E nem tudo ainda Deus nos deu paz ainda para a gente compartilhar. Porque talvez uns não vão acreditar, outros vão achar que vocês são muito assim com Deus. Ou talvez lá no passado, enquanto a gente estava passando, num passado não muito distante, a gente nem compartilhava os testemunhos, porque senão as pessoas podiam achar que a gente estava querendo uma oferta. E Deus foi dando sabedoria para quem a gente tinha que compartilhar alguns testemunhos. Mas o que fez eu e a Janaína entender e compreender a graça do Senhor? Buscar Ele, de forma que nada mais importava a não ser agradar o coração de Deus. E como que a gente fez e vem fazendo? Amando vocês. Mesmo a gente não estando escalado, no Boas-Vindas, no SG, a alegria do nosso coração é estar aqui na porta, gente. Eu vou mudar isso aí, além da galera do estacionamento, glória a Deus pela vida da galera que serve no estacionamento, vocês são bênçãos, eu gosto de honrar a vida de todo voluntariado, mas essa galera do estacionamento é incrível. Acho que nós vamos ter que instituir o ministério só do porteiro mesmo, só da abraçação, além do boas-vindas que já faz. Querido, quando a gente compreende como nós precisamos demonstrar amor pelas pessoas, ou falar do evangelho puro e simples, meu amigo, não tem tempo ruim,
E aí a gente pode cantar como nós estávamos cantando, usa-me em qualquer lugar. Senhor, o Senhor tem meu coração, minhas mãos, no dia bom, no dia mal. É difícil pra caramba, quando o dia está mal, quando você tem diagnósticos que não são agradáveis, quando você tem problemas que tem que ser resolvido na hora, e você tem que dar uma palavra na célula, você tem que vir ministrar aqui em cima. Não é simples, não é fácil, não é confortável, mas quem nos sustenta é o Senhor. Eu não estou falando de sustento financeiro, eu estou falando da graça, da paz que excede todo entendimento. Teve circunstâncias que as pessoas olhavam assim para mim, para a Janaína, olhando a gente dos pés à cabeça, assim, como assim? Alguém oferta na vida de vocês, trocando em miúdos assim, você que é esse naipe de playboy, como que alguém oferta na tua vida? Eu falei, é Deus, porque Ele provê todas as coisas. Na Bíblia, quando está escrito que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória, é assim, a gente tem que ter necessidade para Ele suprir, senão Ele vai suprir. Por que você acha que eu e você a gente tem problema? Para a gente vencer Ele, para a gente passar por Ele, e para a gente poder ter testemunho. Queridos, e sexta-feira eu tive uma experiência muito incrível. Eu já queria chamar o louvor, vou ser breve, porque já são 11h17, mas queridos, sexta-feira foi muito interessante. Quem aqui já fez exame toxicológico por causa da habilitação? Ah lá, então vocês sabem do que eu estou falando, né? Eu fui sexta-feira fazer o meu, e eu achando, né, que a mulher ia fazer igual da última vez, né, só raspar uma tirinha no meu braço, né, a mulher tirou, quase depilou minha perna inteira aqui, e aí à medida que ela estava raspando ali, eu falei assim, sabe quando você reflete em voz alta? Eu falei assim, nossa, né, diferente de uma ressonância, de uma tomografia que você tem que pôr lá dentro, né, endoscopia, colonoscopia, que vai pelo cérebro para a alma. Eu falei assim, meu, que loucura, né, o pelo, né, o cabelo, algo tão aparente, pode nos dar uma informação de que, de fato, quem nós somos. E eu falei isso em voz alta, a mulher parou de raspar o pelo e ficou assim, nunca tinha pensado nisso. E na hora o Espírito Santo falou assim, pega essa que é fresca, é para você, e é para falar no domingo. Eu falei, o quê? Ele falou assim, é eu e você. Não tem um versículo que fala, a boca fala do que está cheio o coração? Por quê? Porque tem outro versículo também que fala, sobre todas as coisas, o que se deve guardar, guarda o teu coração. E quando a gente tem algo no coração, é aí que a gente fala, é aí que a gente age, e é aí que as pessoas vão ver quem nós somos. Porque assim como diz a palavra, o nosso nome, cristãos, pequenos cristos. Já preguei sobre isso uma vez, a gente carrega um alvo nas costas desse tamanho. Primeiro, porque nós somos alvos do amor de Cristo. Segundo, porque toda a humanidade olha para um cristão e fala que ele é santo. Então eles cobram e exigem da gente uma postura de santo. E eles estão certos mesmo. Porque se a palavra cristão é pequeno Cristo, eu não só tenho que agir como Cristo, mas eu tenho que me parecer com Jesus. Como? Através da ação. E onde que reflete a ação? Quando o nosso coração está em paz, quando o nosso coração está no lugar certo. Querido, eu volto a falar, eu não estou aqui para gerar peso sobre a tua vida. Mas o que eu quero é que você saia daqui refletindo com responsabilidade por tudo aquilo que Jesus já fez na tua vida. Por aquilo que Ele tem entregue nas tuas mãos para você fazer com excelência, mas você continua assim como Moisés, arrumando desculpa. Não, Senhor, como que eu vou lá libertar o teu povo? Eu sou gago, eu não sei falar. O que o Senhor fala? Vai em nome do eu sou. Essa é a palavra para mim e para você hoje. Ah, mas eu ainda peco, eu ainda estou zoado, eu estou estragado. Vem como você está, Deus quer te usar desse jeito, querido. Ah, mas eu vou dar mau testemunho, querido. Quem vai responder essa é por você. À medida que você fala, Senhor, eu me entrego, eu quero abrir mão de tudo que me atrapalha, tudo que me impede de correr para fazer a tua obra. Deus, eu dou liberdade para o Senhor tratar no meu coração. Deus, eu quero ter asco do pecado. Esse é o meu e teu desafio todos os dias. Senhor, vem sobre a minha vida. Eu falo que tem que ser muito homem para cantar aquela música. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra e transforma, até que em mim seja feita a tua vontade. E querido, de verdade, algum tempo atrás a gente ouviu um pastor falando assim: hoje os cristãos, alguns, eles não mentem mais, eles não contam mentira.
Mas sabe qual que é o problema? Muitos cristãos hoje cantam mentiras. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, querido, eu queria que você, antes de cantar o que você tem cantado, leva para o teu coração e fala: Senhor, eu só vou cantar se de fato eu for esse, que estou disposto a fazer como naquele louvor. Usa-me em qualquer lugar, nada vai roubar a tua glória. O Senhor tem minhas mãos, o meu coração, no dia bom, no dia mau. A gente tem que falar isso com verdade, querido, senão não faz sentido. Senão nós estamos aqui todo domingo brincando de crente, indo para a cela brincando que, mas o papo dos caras é legal, o papo das minas é massa. Não, querido. O que a gente quer provocar em você é crescimento e desenvolvimento para que você se pareça mais com Cristo. E às vezes a gente usa aquele versículo: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados por seu decreto. É verdade. Mas sabe quando de fato coopera com a tua vida? Quando te faz parecer mais com Jesus. Tem coisa que dá errado porque você provocou, e isso não te faz parecido com Jesus. Agora, a maneira como você reage às circunstâncias te faz parecido com Jesus. Quando você busca no Senhor a sabedoria, não só para agir, mas para reagir da forma que agrada o coração de Deus, aí você se parece com Cristo. E aí, dia após dia, você vai fazer o quê? Você vai buscar o Senhor. De qual maneira? De que nada mais importe. Isso aqui eu quero que vocês tirem foto, eu quero que vocês vivam essa verdade. Salmo 42 diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E a gente não vive isso, querido. Falo mais, olha esse outro aqui, Salmo 84: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, sim, desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam. Querido, acho que você não está aí. Clamar é com toda a força do seu coração, da sua alma. Deus, eu preciso do Senhor todo dia. Quando eu confesso para o Senhor a minha pequenez, a grandeza de Deus e a minha dependência dEle, não é a dependência financeira para pagar a conta no fim do mês, é para você fechar o olho e acordar, é para você respirar, é para você sair daqui e chegar em casa, é para fazer aquilo que Ele tem chamado você para fazer, que é o ID, pregar o Evangelho a toda criatura. Mas para isso você tem que se capacitar, querido. Sabe, às vezes a gente recebe algo do Senhor e a gente começa a se preocupar, mas e o depois, querido? Eu e a Janaína, quando a gente recebeu uma bolsa de oferta para estudar em Londrina, foi massa, foi incrível, a gente vibrou. No mesmo dia veio uma dúvida: beleza, a gente tem a bolsa para ir em Londrina estudar, mas e a grana para abastecer? Nem isso a gente tinha. Nossa aula era de terça-noite, era sábado, ou era domingo, ou era segunda, ou era até terça. A provisão, o recurso para abastecer vinha. Porque Deus é fiel. Porque quando Deus te dá a visão, Ele já garantiu a provisão, querido. Então se lança, não tenha dúvida, não tenha medo. Não sou eu que estou falando. Eu não estou falando porque isso é autoria minha, eu estou falando porque na Bíblia está cheio de promessas para mim e para você. E até quando a gente vai brincar de crente? Até quando a gente vai se enganar, a gente vai se auto-sabotar? Porque na Bíblia fala isso. Aquele que ouve e não pratica se auto-sabota. É considerado aquele cara que fez a casa sobre a areia em vez de fazer na rocha. Só que é por isso que está vindo aí as ondas, a tempestade, o tiro, porrada e bomba, você está balançando, é porque você não está firmado na rocha. O que você está esperando, querido? Fica de pé. Eu vou falar algo para vocês. Naquela circunstância, onde a viúva chegou para o profeta e falou: escuta, eu estou tudo zoado, estou devendo, eu não tenho grana. O que o profeta falou? Pega o teu filho, vai na vizinhança, pega as vasilhas, pega o azeite lá e sai vender. O que ela fez? Ela e o filho dela foram lá na vizinhança, pegaram um monte de vasilha. E eu acho, e eu espero que vocês saibam da final da história. Porque à medida que eles iam colocando, o azeite ia jorrando, ela ia enchendo as vasilhas, e eles iam vendendo, até que o azeite parou de jorrar. Por que o azeite parou de jorrar, querido? Porque acabaram
as vasilhas. Não é porque acabou o azeite, não. Tinha mais azeite, se ela tivesse mais vasilha, tinha mais. Talvez até hoje a gente estava comprando azeite da viúva, se tivesse mais vasilha. Isso quer dizer o que para mim, para você hoje, nesse domingo de manhã do dia 7 de janeiro, nosso primeiro culto de celebração ao Senhor? Deus quer derramar o azeite na tua vida, basta você se preparar da maneira adequada, basta você pegar cada vez mais vasilha e falar: Deus, eu te dou mais tempo, Deus, eu te dou minha vida, eu te dou minha família, eu te dou meu carro, a minha empresa. Na Bíblia fala: buscar e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Será que você não achou Deus ainda porque você não deu teu coração para Ele? Quando o louvor vai entoar essa canção, eu quero que você olhe para dentro de você e fale: Deus, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, mas Deus, eu quero abandonar tudo sem exceção, aquilo que desagrada o Senhor, porque eu quero viver essas bênçãos, eu quero me parecer mais com Jesus todos os dias, e para isso é que eu preciso, Senhor, buscar o Senhor de maneira que nada mais importa. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais pra nós, tua presença vale mais, Jesus. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, Senhor, tua presença vale mais, Senhor. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, Jesus, tua presença vale mais, Jesus. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Oh, aleluia, querido, eu quero convidar você, mas esse é um convite só para quem é corajoso de verdade. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, mas eu quero que você preste bem atenção, porque eu quero aqui na frente só aquelas pessoas que estão dispostas a de fato entregar a sua vida para Jesus,
mas não simplesmente estou aceitando Jesus pela primeira, segunda, terceira. Eu quero que você venha aqui disposto a aceitar um Jesus, e que você venha buscar esse Jesus de maneira que nada mais importe. Eu quero que você venha aqui na frente, se você está disposto a abrir mão de tudo aquilo que te impede de alcançar aquilo que Deus tem para você. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, você que está disposto a viver um 2024 diferente. Sabe, o pastor Diego tem falado sobre isso. Não adianta você querer viver algo diferente fazendo as mesmas coisas. Então eu quero convidar você a vir aqui na frente agora, mas é só os corajosos. É só aqueles que de fato reconhecem Deus. É o Senhor que tem o domínio da minha vida. E eu não vou entregar só aqui meu coração, minha vida. Eu vou entregar ao Senhor as minhas finanças, a minha casa, a minha liderança, o meu emprego. Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é pro teu louvor, porque na tua palavra está escrito: nele, dele, por ele, são todas as coisas. Então eu quero convidar você, vem pra frente. Você que quer viver o 2024 cheio da presença de Deus. Você que fala assim: não, pra mim já deu, eu tô a fim de desistir. Esse convite também é pra você. Sabe por quê? Porque na Bíblia tem um versículo que diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos darei alívio. Está cansado? Pode vir, pode vir. Está com problema? Pode vir. Está com dor? Vem. Está doente? Está com o diagnóstico tudo zoado? Mas eu quero que você que reconhece quem Deus precisa ser na tua vida, vem aqui, a gente vai orar por você. Amém? Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, o dono dos meus dias é ele. Quero convidar a nossa liderança a estar orando pelas pessoas aqui na frente. Clame ao Senhor. Fala: Senhor, eu preciso de autoridade. Senhor, reveste-me de autoridade, de poder, porque o que você está fazendo aqui, meu amigo, é batalha espiritual. Você está declarando vida, você está declarando cura, você está declarando que os problemas vão ter o Senhor como solução. Minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Dono dos meus dias, não sobra nada sem o teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. O que eu prefiro é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem o teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada
Coloque a mão no seu coração. Eu quero convidar você a orar comigo nesta manhã. Nós vamos declarar que algo sobrenatural dos céus vai acontecer na sua vida a partir de hoje. Quantos creem nisso? Digam amém. Então repete essa oração comigo. Senhor, eu declaro que o Senhor é o dono da minha vida. Tu tens o meu coração, Tu tens as minhas mãos. Pai, eu reconheço a minha pequenez, a Tua grandeza e a minha total dependência do Senhor. E eu declaro que este ano eu viverei o melhor do Senhor na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, nas minhas finanças, na minha saúde, nos meus relacionamentos e acima de tudo, no ministério que o Senhor colocar nas minhas mãos. Senhor, eis-me aqui e usa-me conforme a Tua vontade. Aleluia! Aplauda o Senhor. Amém. Deus maravilhoso, Pai, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor já fez aqui nesta manhã. Pai, nós cremos que coisas novas nós viveremos no Senhor. Ó Deus, assim como a Tua palavra diz, não vos apegueis às coisas passadas e nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova. Pai, a gente quer perceber todo o tempo o novo do Senhor sobre nós. Pai, em nome de Jesus, vem com poder, favor, graça, bondade e misericórdia sobre o Teu povo. Pai, eu oro por luz, por clareza, por lucidez, sabedoria, discernimento para esse tempo, para essa nova estação, Pai. Pai, nós recebemos o que vem do Senhor. Nos dê força, um bom ânimo, Pai, para que nós possamos viver de fato com a paz que excede todo entendimento, independente da circunstância. Que nós possamos manter os nossos olhos fitos no Senhor, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Pai, porque nós esperamos pelo dia onde todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Senhor da nossa vida, o Senhor é o Senhor de Arapongas, do Paraná, do Brasil, do mundo e de toda a terra. Pai, em nome de Jesus, leva-nos para os nossos lares sob Tua proteção. Pai, nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória. Meu Deus, que acima de tudo nós possamos fazer aquilo que agrada o Teu coração. Meu Deus, que essa palavra ministrada aos nossos corações esta manhã possa frutificar e que nós possamos em tudo glorificar o Teu nome. Pai, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, queridos. Querido, boa semana para vocês. Que Deus abençoe. A gente espera se ver aí no próximo domingo. E eu quero só reforçar aquele aviso. Você que sentiu no coração, oferta na vida dos nossos jovens. Abençoa a vida deles para que eles possam comparecer no Spark. E Deus vai se agradar de vocês. Amém? Deus abençoe.